Existe algo em determinadas mulheres que alcança o coração masculino sem que elas pronunciem uma única palavra. Não precisam gritar, exigir ou correr atrás. Por vezes, simplesmente permanecem em silêncio. Mesmo assim, ele a sente mais intensamente que qualquer outra pessoa, como se uma força invisível a acompanhasse, uma presença que comunica sem emitir sons. Carl Jung acreditava que este tipo de mulher possui acesso a algo mais profundo, uma influência psíquica que não provém da aparência externa ou comportamento, mas de um lugar que muitos esqueceram, o núcleo da própria alma. Esta mulher não adentra um ambiente para demonstrar coisa alguma. Chega e é simplesmente percebida, não por suas vestimentas ou palavras, mas devido a uma tranquilidade que a preenche, um charme silencioso que não se anuncia, porém se impõe delicadamente. É como se a temperatura do ambiente se alterasse ao seu redor. Seu silêncio não causa desconforto. É um silêncio que acalma, purifica e oferece espaço para respirar. Até mesmo aqueles que nunca encontraram esta presença antes sentem algo, ainda que não consigam explicar. Talvez você já tenha vivenciado isso. Um homem que parecia distante, racional, frio, de repente começa a procurar você mesmo sem que tenha dito palavra alguma. Fica inquieto, confuso, quase obcecado. Você se pergunta, mas eu não fiz nada. E é precisamente aí que reside o segredo. Há um poder que não necessita de ruído, uma vibração que não implora por amor, mas age como um chamado ancestral. Jung denominava isso de efeito simbólico da presença. Não se trata do que você faz, mas de quem você é quando está em paz consigo mesma. Esta mulher, que o enlouquece mesmo em silêncio, não tenta nada, não segue dicas, regras ou estratégias. Simplesmente está ali de uma forma que poucos conseguem estar. Não deseja convencer ninguém, provar coisa alguma. E é exatamente por isso que se torna inesquecível. O inconsciente masculino não se sente atraído apenas por gestos ou palavras, mas por aquilo que escapa ao seu controle, pelo mistério, pela ausência inexplicada, pela calma que ela irradia, por um olhar que penetra mais fundo que a superfície. Seu olhar não julga, nem busca aprovação, não invade, penetra. Isso confunde porque muitos homens estão acostumados com mulheres que se explicam, se adaptam e temem ser mal compreendidas. Quando encontram uma mulher que simplesmente é, sem medo de incompreensão, algo dentro deles se agita. É como se o ego desaparecesse por um momento. Nesse pequeno espaço de silêncio, o inconsciente começa a falar. Mas como esta mulher chegou a esse ponto? Como aprendeu a parar de lutar por amor e começar a ser sentida? O silêncio que atrai não é vazio, mas intensidade contida, uma alma que não precisa se explicar porque já se aceitou. Uma mulher que ouviu "você é demais" muitas vezes e percebeu que esse demais era apenas o medo dos outros diante de sua plenitude. Em vez de se encolher, floresceu. Em vez de ficar quieta para se encaixar, permanece em silêncio para se expandir. É aí que a transformação começa, pois ela compreende que o verdadeiro poder não está em ser vista, mas em ser sentida, não em ser reconhecida através de palavras, mas em ser lembrada sem razão. A mulher que toca um homem, mesmo em silêncio, é aquela que aprendeu a viver em sua própria quietude, que conquistou tempestades interiores, sem fugir de si mesma. Olhou no espelho e ficou. Ficou para reconstruir, ficou para renascer. Por isso, sua presença carrega um peso doce, o peso de uma alma inteira. Quando uma mulher para de se moldar para agradar e começa a viver sua verdade mais profunda,
a forma como é percebida se transforma. Mesmo que não fale, mesmo que pareça distante, seu campo emocional se torna magnético. O homem começa a sentir falta de algo que nunca realmente possuiu, sua versão mais autêntica. Talvez ela estivesse ao seu lado por meses ou anos, mas apenas em seu silêncio ele percebe: eu nunca realmente a conheci. Esse é o início de um despertar em seu inconsciente. Ele não compreende com a mente, sente no corpo. O perdido, o não visto, aquilo que nunca valorizou. Esta energia não pode ser fingida. É resultado de um retorno interior, de uma cura lenta e profunda de alguém que parou de se encolher para caber em espaços nunca destinados a ela. É o momento em que ela dá ao seu silêncio o valor que antes pertencia à aprovação dos outros. E esse silêncio se transforma em presença, não qualquer presença, mas uma que é sentida mesmo à distância, que não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Você pode agora perguntar: como posso chegar a esse ponto? Como me tornar essa mulher que deixa rastros mesmo em silêncio? Se isso ressoa, comente uma palavra: presença. A resposta está menos no fazer e mais no ser. É um caminho de reconexão consigo mesma. Nada que você possa fingir ou copiar. É um estado que você desperta. A mulher que permanece sentida em silêncio é aquela que aprendeu a confiar no que há dentro dela. Não luta mais para ser ouvida, pois sabe que sua vibração fala antes de qualquer palavra. Sabe que o verdadeiro amor não é mendigado, é sentido, que o respeito não é forçado, é refletido. Esta presença autêntica se torna um farol invisível para aqueles que conseguem enxergar mais profundamente. Por isso ela não tem pressa, não força conexões, não busca respostas rápidas. Confia na vida, no tempo, na energia que emite. E é essa confiança silenciosa que o inquieta, pois o homem que antes prosperava no jogo agora enfrenta uma mulher que não joga, não compete, que é simplesmente completa. E isso o desarma, pois sente que as armas que antes usava, sedução ensaiada, atenção volúvel, promessas vazias, não funcionam mais. Nada disso funciona, porque ela não vive do desejo de ser escolhida. Ela escolheu a si mesma. E quando uma mulher verdadeiramente se escolhe, tudo ao seu redor se transforma. Ela se torna um lugar seguro, mas não para todos, apenas para aqueles prontos a encontrá-la na mesma profundidade. A mulher que permanece sentida, mesmo em silêncio, carrega dentro de si uma verdade que poucos conseguem sustentar. Aprendeu a se escutar e isso muda tudo. Pois enquanto muitos são arrastados pelo barulho do mundo exterior, por mensagens, redes sociais e respostas rápidas, ela se permitiu desacelerar. Se conectou com as partes mais ternas de seu ser interior. Aquelas que ninguém vê, que não cabem em selfie ou clichê. Fez uma escolha. Em vez de gritar para ser vista, sussurra para si mesma. E nesse processo silencioso, encontrou uma voz que não depende mais dos outros. Uma voz que não se perde quando alguém vai embora, que não treme quando alguém fica em silêncio, porque agora ela é sua própria companhia. Esta autossuficiência emocional transforma tudo ao seu redor. O homem percebe. Sente que não está diante de uma mulher que precisa dele para existir, mas de uma mulher que poderia escolhê-lo mesmo sem precisar dele. E é isso que o desarma, quebra o jogo, vira a chave. Carl Jung disse que a verdadeira influência não vem do esforço, mas da integridade. Esta mulher está em harmonia com seus sentimentos. Não esconde o que sente, mas também não dramatiza para ser vista. Aprendeu a respirar profundamente e entender
que não há necessidade de pressa para se justificar, que o amor não precisa de urgência e que aquele que verdadeiramente quer conhecê-la deve mergulhar fundo, pois ela não vive mais na superfície. Não se entrega com o primeiro gesto bonito, não cai em palavras doces, porque viveu tempo suficiente para saber que almas se reconhecem em silêncio, não em performance. A mulher que o enlouquece, sem dizer uma palavra, é aquela que olhou sua própria dor de frente, que não tem medo de estar sozinha, que não mendiga atenção porque encontrou algo mais valioso dentro de si que qualquer romance passageiro: paz. E essa paz, quando é real, é sentida até por aqueles que nunca a experimentaram. Um homem, por mais racional, distante ou confuso que seja, a percebe, não consegue nomeá-la. Mesmo assim, algo se agita dentro dele, como se uma voz interior dissesse: com ela, não preciso fingir, mas também não posso mentir para ela. Esse é o poder silencioso da mulher consciente. Não faz barulho, ainda assim, ninguém esquece sua presença. E quando parte, leva consigo algo insubstituível: o acesso ao lugar de paz que lhe ofereceu. E por mais que ele tente substituir, se distrair ou evitar, sempre se lembrará. Não do que ela disse, mas de como se sentiu ao lado dela. Porque é isso que importa. O que permanece quando todo o resto se cala. Se você está ouvindo isso agora, pode estar numa fase de silêncio você mesma. Talvez tenha parado de escrever, de insistir, de correr atrás, e se pergunta se ele percebe, se sente. E eu lhe digo com total honestidade: ele sente. Talvez não admita. Talvez tente ignorar, mas sente. Porque o silêncio de uma mulher que se reconectou com seu valor não é um vazio comum. É um espelho que mostra o que ele perdeu, o que não valorizou, o que talvez nunca mais encontre. Mesmo assim, esta mulher não espera pelo arrependimento, não vive para o retorno, segue em frente, talvez com dor, às vezes com saudade, mas de cabeça erguida e coração tranquilo. Porque seu amor próprio se tornou maior que qualquer resposta insatisfatória. Esta decisão de não mais mendigar é o que a torna tão extraordinária. Não é orgulho que a silencia, mas consciência. Não é frieza que a faz se afastar, mas carinho. Decidiu não mais se machucar, tentando alcançar aqueles que carecem da profundidade para recebê-la. E assim deixa rastros, mesmo em silêncio, rastros de presença, de verdade, de uma feminilidade que não pode ser comprada. Você compreende? Esta mulher não quer parecer irresistível, simplesmente respeita seu próprio tempo. E esse autorrespeito é o que cria o magnetismo. O que muitos chamam de energia misteriosa nada mais é que uma mulher que se ama o suficiente para não aparecer onde não é bem-vinda. E quando esta mulher ama, não ama descuidadamente, entrega todo o coração. Mas se não há reciprocidade, retira sua energia com a mesma dignidade com que a ofereceu, sem drama, sem vingança, simplesmente com serenidade. E o homem sente quando ela se afasta, sente quando desaparece, sente quando não mais espera. Porque seu silêncio não é vingativo, é sagrado. E quando o sagrado se vai, deixa um vazio. Não qualquer vazio, mas um que ecoa, que inquieta, que nunca é preenchido, mesmo entre outras vozes. Se você leu até aqui, uma parte sua está viva, desperta, a caminho de casa. E quero pedir de coração, compartilhe nos comentários uma palavra que descreva este momento para você. Talvez retorno, despertar, paz ou o que desejar. E se sentiu que este conteúdo te tocou profundamente, inscreva-se no canal. Não como reação automática,
mas como ritual de conexão. Cada palavra aqui é escrita com intenção e, se sentiu, você pertence aqui. Este espaço é um abraço, um lugar para lembrá-la de que não está sozinha, que há uma rede invisível de mulheres que estão despertando, sentindo e vivendo o mesmo processo. Juntas, estamos mudando mais que apenas relacionamentos. Estamos mudando o mundo. Obrigada por estar aqui. Verdadeiramente, a mulher que aprendeu a ficar em silêncio no momento certo não está se escondendo, está se protegendo. Há uma grande diferença entre silêncio nascido do medo e silêncio nascido da maturidade. E quando esse silêncio nasce da maturidade, se torna cura, se torna força. Porque em vez de reagir ao que a machuca, ela se retira para refletir sobre o que ainda sente. Não é frieza, mas consciência emocional. E essa consciência transforma tudo. Carl Jung disse: toda mudança começa com desconforto, uma inquietação interior que sussurra baixinho: você não pertence mais aqui. É exatamente isso que muitas mulheres sentem antes de começar a mudar, antes de ficarem em silêncio, antes de pararem de correr atrás, antes de se retirarem para o silêncio. E não é orgulho, não é tática. É o corpo dizendo que é hora de ir para dentro. E quando ela segue esse chamado, algo se realinha. Nesse silêncio, começa a ouvir o que antes ignorava. Os pequenos atos diários de autotraição. Os sims, que na verdade significavam não. Os abraços que deu sem nunca receber de volta. Os planos que fez sozinha. As promessas que aceitou por medo da perda. Tudo isso aparece no espelho de sua consciência. E não é fácil, mas é libertador, pois ao ver claramente onde se abandonou, começa a se reconectar. É daí que surge sua presença. Uma presença que não precisa de explicação, que não necessita agradar, que simplesmente existe plena e firme, e assim deixa rastros. A mulher que incorpora esta presença não precisa falar o que sente, porque sua energia fala por ela. Não precisa justificar sua ausência, porque o eco do que foi é suficiente para ser sentido. Não precisa pedir para ser lembrada, porque sua ausência fala alto o suficiente para nunca ser esquecida. Os homens percebem, até os que parecem mais racionais, até aqueles que afirmam que nada significa para eles. Seu subconsciente percebe quando uma mulher muda, quando fica em silêncio por amor próprio, quando para de se justificar, quando não mais reage a padrões antigos, e nesse momento algo se quebra neles porque perdem o poder que pensavam ter e não sabem como lidar com isso. Muitos tentarão retornar, mas não por remorso real, mas porque seu silêncio os inquieta, o sentimento de ter perdido algo valioso sem saber exatamente o que, e aí reside a dificuldade. A mulher que ficou em silêncio, por amor próprio, deve ter cuidado para não cair na armadilha do afeto reciclado. Seu silêncio não deve se tornar uma armadilha, deve permanecer sagrado. E essa é a maior prova: permanecer firme, mesmo diante de desculpas vazias, promessas repetidas e uma saudade que não traz mudança. Ela agora tem uma nova tarefa: ser a guardiã de sua própria paz, proteger o que reconstruiu dentro de si, não como um muro, mas como um jardim, um lugar que acolhe aqueles que vêm com verdade, mas que não mais abre seus portões para quem vem apenas por hábito. Isso transforma a sua forma de amar. Agora ama, sem se perder, sem se apagar, sem mendigar. A mulher que o enlouquece, mesmo em silêncio, é aquela que não busca mais seu valor nas ações dos outros. Já o reconheceu, integrou e o compartilha apenas quando quer. Se não, tudo bem também, pois compreendeu que não há pressa em ser escolhida. Quando escolheu a si mesma,
todo o resto perdeu a urgência. Não corre mais contra o tempo, caminha com ele. Esta forma de viver é revolucionária, porque contradiz tudo o que lhe ensinaram. Disseram que mulheres devem constantemente se dar, sempre compreender, sacrificar pelo amor. Mas ela quebrou esse ciclo. Agora escolhe um amor que a inclui, a respeita, a escuta mesmo em silêncio. E o mais belo é que, ao fazer isso, inspira não apenas homens, mas também o mundo ao seu redor. Outras mulheres começam a perceber que é possível ser forte sem se endurecer, gentil sem se submeter, amar sem se abandonar. Jung acreditava que o verdadeiro poder feminino é curador. Que quando uma mulher se reconecta com sua alma, começa a curar todos ao seu redor, não através do esforço, mas da presença. E é exatamente isso que esta mulher faz. Entra em um ambiente em silêncio e a atmosfera se transforma. Não por mágica, mas porque sua energia purifica, sua verdade realinha, sua calma quebra o caos. Se torna exemplo vivo do que significa estar desperta. E mesmo que poucos compreendam, ela não precisa mais de validação externa. Não vive mais para aparências, mas para algo maior. Autorrespeito, amor próprio, integridade em suas emoções. E esse tipo de mulher deixa rastros, raros, sutis, mas eternos. O que poucos percebem é que a mulher que aprendeu a ficar em silêncio também aprendeu a amar diferente. Um amor mais puro, mais pleno, mais verdadeiro. Porque ama não por necessidade ou medo da solidão, mas por escolha, presença e liberdade. Esta forma incomum e vibrante de amor assusta aqueles que nunca experimentaram algo assim. Ela não se deixa mais conduzir por impulsos. Observa, sente, se escuta primeiro. E se algo em seu corpo diz não, ela respeita. Mesmo que sua mente diga sim, mesmo que o outro insista, mesmo que o momento pareça tentador, porque sabe que qualquer conexão que a separe de si mesma não vale a pena. Não negocia mais sua paz. Esta mulher vive num ritmo diferente. Enquanto o mundo exige urgência, ela cultiva tempo. Enquanto outros tentam provar seu valor, ela simplesmente se permite ser. E esse ser simples e autêntico a torna tão extraordinária. Porque é fácil encontrar pessoas que querem ser amadas, mas raro encontrar alguém tão conectada com sua própria essência que não precisa mais pedir por isso. Quando esta mulher aparece, mesmo em silêncio, se torna um espelho. Espelho para a falta de profundidade nos outros, espelho para sua urgência emocional, espelho para o que lhes falta e que ela revela involuntariamente através de sua presença. Seu silêncio não é vazio, é uma resposta. Uma resposta que diz: não estou mais disponível para o que não me vê. E essa resposta, mesmo que nunca seja falada, é sentida porque o corpo fala, a alma chama, e aqueles que são sensíveis a escutarão. Muitos homens interpretarão esse silêncio como desinteresse, outros como orgulho. Mas aqueles que estão verdadeiramente prontos para crescer emocionalmente reconhecerão que esse silêncio é uma oportunidade, uma chance única de conhecer alguém que já se libertou das urgências vazias e agora busca apenas a verdade. Uma mulher que fica em silêncio por amor próprio não quer jogos, fantasias, aplausos, quer conexão. É simples assim. Alguém que não corra quando as coisas ficam profundas, alguém que não se esconda quando ela abre a alma. Esta mulher está cansada de amores que a fazem duvidar de si mesma. Agora, busca conexões que a fazem florescer. Se você escolhe conexões que te fazem florescer, comente florescer, e isso muda tudo. Porque quando percebe que pode ser feliz sem depender da aprovação dos outros,
começa a verdadeiramente viver. E quando uma mulher verdadeiramente vive, se torna semente de mudança, onde quer que vá. Não precisa elevar a voz. Sua energia fala por si. O silêncio desta mulher é um portal, um espaço onde outros podem mergulhar se ousarem. Mas poucos o fazem porque nesse espaço não há máscaras. Tudo é visto, sentido, exposto. E nem todos estão prontos para essa nudez emocional. Ainda assim, aqueles que estão nunca esquecem o que encontraram ali, porque esse silêncio não é ausência, mas presença concentrada. Ela carrega um universo inteiro dentro de si. Histórias, cicatrizes, risos, quedas, recomeços. Tudo isso vibra em sua energia, especialmente quando está em silêncio. Porque no silêncio, a alma dança, o olhar revela, a pele fala, a vibração se expande. Se um homem é sensível o suficiente para sentir, compreende mesmo que não saiba explicar. O que mais transformou esta mulher é que parou de convencer, agora convida outros a se aproximarem com verdade, ficarem com intenção, permanecerem com presença. E se isso não acontece, não mendiga. Cria espaço para si, para o novo, para o que ressoa na mesma frequência, e é aí que o homem sente a diferença. Está acostumado com mulheres que exigem, que pedem, que empurram, mas esta mulher não exige, convida e ainda assim não tolera meio termo. Não por frieza, mas por amor. Amor por seu próprio coração, seu próprio silêncio, seu próprio caminho. Quem ama assim, deixa marcas que o tempo não consegue apagar. Quando se distancia, não é para punir, mas para preservar. E se ainda consegue senti-la à distância, é porque sua presença criou raízes. Raízes profundas, plantadas não em gestos ou palavras, mas em algo maior, na energia silenciosa de uma pessoa que é completa, mesmo sem garantias. O silêncio desta mulher é agora seu maior reino. Lá ela se escuta. Lá compreende o que realmente importa. Acima de tudo, parou de consertar o que nunca foi seu. Não precisa mais convencer ninguém. Sabe o que carrega dentro de si. E essa certeza é tão rara que frequentemente inquieta, pois vivemos num mundo onde mulheres são constantemente instruídas a provar que são suficientes, doces o bastante, fortes o bastante, inteligentes o bastante, bonitas o bastante, amáveis o bastante, interessantes o bastante. Mas esta mulher não joga mais esse jogo, sabe que quanto mais tenta provar, mais se perde. Agora se move levemente, não compete, simplesmente é. E é isso que ele não consegue esquecer, pois ela não se exibiu, não mendigou, não explicou, não implorou por espaço, simplesmente existiu. Esta existência plena, silenciosa e firme se torna eco, ressonância emocional, memória, impressão que permanece mesmo quando tudo parece acabado. Carl Jung disse: o inconsciente se manifesta em nossas vidas como destino. E quando uma mulher desperta, para de ser destino de outra pessoa e começa a escolher o próprio. Não segue mais padrões repetidos, não aceita mais meio-amores. Reconhece quando outros não estão prontos e não tenta mais forçar ninguém a despertar. Não quer mais salvar ou ser salva. Caminha com quem também caminha. Não vai mais à frente e não carrega mais outros nas costas. Não pede mais para ninguém vir porque está completa sozinha. E essa independência emocional é poderosa, não no sentido de dominação, mas no sentido de presença. Se torna mulher que diz tudo sem palavras, que transforma seu entorno sem barulho, que atrai sem tentar seduzir porque sua vibração fala por si. Aqueles em sintonia se aproximam.
Os que não estão se afastam sozinhos, sem dor, sem luta, apenas com a consciência de que nem tudo precisa continuar. Nem toda história deve se tornar futuro. Algumas existem apenas para ensinar a se amar melhor. Esta mulher não nega seus sentimentos. Se permite sentir, chorar, ter saudades, mas não se afoga mais, não se perde mais para salvar outros. Olha a dor nos olhos e pergunta: o que veio me mostrar? E ali, entre as lágrimas, se encontra novamente com sua força, sua luz, sua profundidade. Sempre retorna, mais diferente, mais completa, mais forte, mais ela mesma. E é exatamente por isso que ele não a esquece, pois o que ela lhe deu não encontrou em lugar nenhum. Talvez tenha procurado em outros rostos, corpos, vozes, mas algo sempre faltava. Não era seu corpo, era sua alma, o espaço que criava. A segurança que irradiava, o olhar que dizia, mesmo em silêncio, eu te vejo. E quando uma mulher vê um homem assim, ele nunca mais se sente visto da mesma forma. Mesmo que não saiba explicar, mesmo que fuja, mesmo que negue, seu subconsciente guarda como código que só ela decifrou. Mas esta mulher não se apega, sabe que não se trata de ser inesquecível, mas autêntica. Se for lembrada, ótimo. Se não, também está bem. Não vive para o olhar dos outros, mas para permanecer fiel à própria essência. A liberdade que conquistou tem preço. Nem todos conseguem suportar a luz que carrega. Nem todos ficam, mas ela não troca mais sua luz por companhia. Aprendeu a estar sozinha e não se sente mais solitária. Para um homem que sempre teve controle sobre seus vínculos, isso é inquietante, porque percebe que não pode manipular o que não depende dele e vê que o que perdeu não pode ser comprado em lugar algum. Esta mulher que antes cedia, agora escolhe. Que antes mendigava, agora observa. Que antes tolerava, agora se cala. E esse silêncio não é indiferença, mas é autocuidado, paz, amor próprio, em sua forma mais pura. Não há gritos, não há ensinamentos, apenas sentimento. Quem quer, sente. Quem não quer, segue adiante. É assim que vive, com pés firmes no chão, coração livre e alma aberta, não para todos, mas para a verdade. E quando alguém se aproxima assim, ela sabe, pois agora confia em sua intuição mais que nunca. Essa confiança é base de tudo, pois não duvida mais do que sente. E só isso já é libertação. A mulher que o enlouquece mesmo em silêncio não tem fórmulas, tem verdades. E por isso, mesmo com o passar do tempo, a vida seguindo, outros nomes surgindo, ela permanece, não por apego, mas porque sua energia não se apaga, sua lembrança é forte, seu amor, quando o oferece, carrega algo ancestral. E o subconsciente masculino sabe disso, sente, guarda. Ela não quis ser lembrada, simplesmente foi, e ninguém pode tirar isso dela. Se esse silêncio também é seu, se carrega histórias que nunca foram contadas, se já amou em silêncio ou se afastou sem um grito, então este é seu lugar. Compartilhe uma frase nos comentários sobre o que mudou em você. Aqui cada palavra é escrita com alma e cada silêncio é honrado com amor. Porque quando uma mulher conscientemente se cala, transforma tudo ao seu redor. E quando se encontra, nunca mais aceita ser apenas metade. Estamos conectadas de alma para alma,